Bom, agora que a gente já entendeu o que é um processo estocástico, a gente vai começar a falar sobre o que são os processos estocásticos estacionários. Bom, de maneira geral, eu quero entender os processos em que as estatísticas não variam ao longo do tempo. Então, a gente falou que um processo estocástico era uma variável aleatória variante no tempo. Então, para cada instante de tempo, eu tenho uma variável aleatória. Expliquei isso no vídeo anterior. Para cada instante de tempo, eu tenho uma média. Para cada instante de tempo, eu tenho uma autocorrelação. Para cada instante de tempo, eu tenho uma densidade e probabilidade. Mas suponha que essa densidade e probabilidade não varie. Quer dizer, é importante entender que, embora as variáveis aleatórias sejam diferentes, os conjuntos de valores sejam diferentes, a densidade e probabilidade é a mesma. Imagina se eu jogo um dado, se eu passo hoje o dia inteiro jogando um dado, e amanhã eu passo o dia inteiro jogando o mesmo dado. Os valores que eu vou obter hoje são diferentes dos valores que eu vou obter amanhã. Porém, a densidade de probabilidade não muda. A densidade de probabilidade é a mesma. A densidade de probabilidade, no caso do dado, por exemplo, a densidade de probabilidade uniforme, tanto, não importa se hoje ou se amanhã, embora os valores sejam diferentes. Então é isso. No processo estocástico, num instante de tempo eu tenho determinados valores, no outro instante de tempo eu tenho outros valores. Mas se a densidade de probabilidade não mudar, e consequentemente a média não mudar, eu vou dizer que esse é um processo estacionário. Então ele é estacionário se as estatísticas se mantêm. Então, ele pode ser estacionário de primeira ordem, estacionário de segunda ordem e assim por diante. Então vamos ler aqui a definição, porque tem alguns detalhes aí. Seja x de t um processo estocástico. Se para qualquer inteiro n, a FDP conjunta de ordem n não varia com deslocamento no tempo, então o processo é dito estritamente estacionário até a ordem n. Então, eu tenho a densidade de probabilidade conjunta. Se eu tiver que a densidade de probabilidade de primeira ordem não varia, ou seja, fx de t1 é igual a fx de t1 mais tal, só essas duas aqui, eu digo que ele é estacionário de primeira ordem. Se as densidades conjuntas de duas variáveis aleatórias, fxt1 e xt2, é igual a fx de t1 mais tal, xt2 mais tal, eu digo que ele é estacionário, estritamente estacionário de segunda ordem. E assim por diante. Então tá aqui ó, a ideia, né? Então aqui eu tenho uma variável aleatória, aqui eu tenho outra, Esses valores são diferentes desse, mas a densidade de probabilidade desse, se ela for igual à densidade de probabilidade desse e a densidade de probabilidade desse, eu vou dizer que ele é estacionário de primeira ordem. Se as densidades de probabilidades conjuntas, 2 a 2, forem iguais, eu digo que ele é estacionário de segunda ordem. Se forem as conjuntas 3 a 3 não variarem, eu vou dizer que é terceira ordem, e por aí vai. Só que essa condição de estacionalidade, estritamente estacionário, é uma condição bem restrita, né? São poucos processos estocásticos que vão satisfazer isso. Então a gente tem um outro tipo de estacionalidade, que é mais amplo, que interessa bastante a gente, que é esse tipo de estacionalidade que eu digo que ele é processo estocástico estacionário no sentido amplo. Então, o processo de t de estacionário no sentido amplo, se a média for constante, ou seja, a média não varia no tempo, e se a autocorrelação depende da diferença entre dois instantes, e não explicitamente dois instantes, mas da diferença. A gente já fez alguns exemplos assim, em que eu tinha lá meus processos estocásticos dependendo de tal era T1 menos T2. Como observação, se o processo é estritamente estacionário até a segunda ordem, ele é estacionário no sentido amplo. Porém, a recíproca não é verdadeira. Isso é importante falar. Então, vamos fazer um exemplo. Considere o processo estocástico x de t seno de ômega t mais θ, sendo θ uma variável aleatória uniformemente distribuída, intervalo 0 a 2π. Verifique se ele é estacionário no sentido amplo. O que eu faço? Calculo a média desse processo, integral de menos infinito a mais infinito do a seno de ômega t mais θ, vezes a densidade só do θ, mais uniforme 0 a 2π, substituo por 1 sobre 2π. Se eu fizer essa conta em relação a θ, eu vou obter 0. Então, a média é nula. E aí, para calcular a autocorrelação, eu vou precisar dessa relação. Cosseno de A menos de B é isso, cosseno de A mais B, eu vou precisar dessa relação seno A seno B, quanto é que dá? Fazendo um menos a outra. Vamos ver por quê. Como é que eu calculo a autocorrelação? Rx de T1 e T2 é valor esperado xt1, xt2,
xt1 é asseno de ômega t1 mais θ, xt2 é asseno de ômega 2t mais θ, a vezes a ao quadrado eu saio fora, porque a variável aleatória está aqui dentro. Uso a relação trigonométrica, seno de A vezes seno de B, está aqui cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B sobre 2, cosseno de A menos B, menos cosseno de A mais B sobre 2 está aqui. Se eu calcular esse valor esperado, a integral vezes a densidade de θ vai dar zero. Esse aqui não depende de θ, é uma constante, sai fora. Então, a 2 sobre 2, cosseno de ômega tal. Então, tá aqui, ó, a média é nula, ou seja, a média é constante, não depende de t. E a autocorrelação depende da diferença T1 menos T2. Logo, esse é um processo estocástico estacionário. Esse é estacionário no sentido amplo. Algumas propriedades de processo estocástico estacionário no sentido amplo. A autocorrelação é uma função par. O Rx de zero é o valor esperado de x ao quadrado. Essas duas a gente vai provar. Se o processo é periódico, a autocorrelação também é periódica. E o módulo da autocorrelação é sempre menor ou igual que Rx de zero, ou seja, Rx de zero é o valor máximo. E isso é interessante ver o seguinte, por que é o valor máximo? É quando tal é zero. Tal é T1 menos T2. Quando tal é zero, T1 é igual a T2. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Que eu sou mais parecido comigo mesmo que com qualquer outra pessoa. É isso que eu estou dizendo. Quando tal é zero, é o máximo da autocorrelação. Então, o máximo da correlação entre as variáveis aleatórias é quando elas são iguais, claro. Fora disso, vai ser sempre valor menor. Então, para provar que a autocorrelação é sempre par. Então, Rx de T1 T2, a definição é essa, valor esperado de xt1, xt2. Se eu faço T1 menos T2 igual a tal, se eu chamo T2 de T, T1 fica T mais tal. Aí eu substituo T1 por T mais tal e T2 por T, está aqui. Então, eu posso dizer que a Rx de tal tem essa maneira de escrever que é mais simplificada, quando x de t é estacionário no sentido amplo. E quem vai ser Rx de menos tal? Se Rx de tal é isso, Rx de menos tal, eu substituo tal por menos tal, tá aqui. Mas olha só, x de t com x de t menos tal, isso vale para qualquer t e qualquer tal. Então, eu estou pegando uma amostra com outra anterior. Então, é a mesma coisa que eu pegar x mais tal, t mais tal, com t, né? Ó, somei tal aqui, porque isso vale para qualquer t e qualquer tal. Também poderia ter somado 2 tal e ter somado 2 tal aqui, ó. Também vale. Esses valores esperados são todos iguais. Então, eu acabei de provar que o Rx de menos tal é igual ao Rx de tal, que está aqui. Então, a autocorrelação é uma função par. E o Rx de zero? O Rx de tal, a definição é essa. Se o tal é zero, fica o valor esperado de x ao quadrado. Estatísticas conjuntas de processos estocásticos. Dois processos estocásticos, x e y, estão conjuntamente especificados até a ordem mais n, quando é conhecida FDP conjunta. Agora, eu não estou mais preocupado só na minha voz. Agora eu estou preocupado na minha voz com a voz de outra pessoa. Então, agora eu tenho dois processos estocásticos na jogada. E aí, eu digo, vai me interessar a FDP conjunta do meu processo, das variáveis aleatórias da minha voz com as variáveis aleatórias da voz da outra pessoa. Então, eu crio uma FDP conjunta com todas as variáveis aleatórias. E aí a gente vai definir a correlação cruzada, que agora é o Rxy de T1 T2. Presta bastante atenção que a definição é o valor esperado de xt1 YT2, quer dizer, agora eu estou trabalhando com dois processos estocásticos. A integral é essa. Covariância cruzada, mesma coisa. Valor esperado de xt1 xt1 com a variável aleatória do outro processo. Bom, isso aqui é só fazer a distributividade, como a gente fez no outro capítulo, eu obtenho essa relação. Processos ergóticos. Vimos que a caracterização completa de um processo estocástico exige conhecimento de todas as suas funções amostras. Essa caracterização permite a determinação de diversas estatísticas de processos, como, por exemplo, a média e a autocorrelação. Para alguns processos estocásticos, entretanto, essas estatísticas podem ser determinadas a partir de apenas uma função amostra.
Então, o que eu falei da minha voz, por exemplo, que cada vez que eu emito um eu tenho um processo estocástico. Se apenas uma dessas amostras servir para eu identificar meu processo todo, eu digo que esse processo é ergótico. Então, quando eu emito um eu tenho uma função no tempo. E eu consigo calcular uma média temporal. Se essa média temporal, quer dizer, a média dessa função, for igual à média do processo estocástico, que é estacionário em sentido amplo, é tudo constante, eu vou dizer que o processo é ergótico em relação à média. Tá aqui. Então vamos pensar nisso aqui. Isso aqui, dado um que se, eu calculo a média temporal de uma função assim, né? Limite de 1 sobre 2t com t infinito, integral de menos t a t. Pensa que o n é 1. Isso aqui é um n igual a 1, isso aqui é a média de uma função. Se a média da função for igual à média do processo, para n igual a 1, eu digo que ele é ergótico em relação à média. Se isso acontecer com a autocorrelação, eu digo que ele é ergótico em relação à autocorrelação. Processos estocásticos conjuntamente estacionários. Então, dois processos estocásticos, x e y, são ditos conjuntamente estacionários, até a ordem k mais l. Se a FDP conjunta das variáveis aleatórias não varia com deslocamento no tempo. Na verdade, isso aqui é estritamente estacionário. A mesma definição que eu tinha de processo estocástico, estritamente estacionário, só que agora eu junto as variáveis aleatórias de um com as variáveis aleatórias do outro. E também tem a definição de processo estocástico conjuntamente estacionários no sentido amplo. Ou seja, dois processos estocásticos, x e y, são ditos conjuntamente estacionários no sentido amplo quando cada um é estacionário no sentido amplo, ou seja, a média de cada um é constante e a autocorrelação só depende de tal. E, além disso, o RXY, ou seja, a correlação cruzada, só depende da diferença entre um menos o outro. Propriedades também valem, que a correlação cruzada RXY de tal é igual a RYX de menos tal, prestando atenção aqui, e as outras duas propriedades, R quadrado menor ou igual a RX0. Vamos provar essa, que essa é bem interessante, e com bastante calma, que a gente vai usar bastante isso. Como é que eu escrevo RXYT1? Definição, valor esperado de xt1 e yt2. Se T1 menos T2 é tal, se eu chamo T2 de T, T1 é T mais tal. Eu substituo. T1 é T mais tal, T2 é Y de T. Então, repara, RXY de tal é valor esperado de x de T mais tal, Y de T. Se eu retorno um deslocamento tal, isso aqui fica igualzinho a isso, né? O T mais tal vira T e o T vira T menos tal. Que aí, aqui é um produto, eu posso escrever só trocando essas coisas aqui. Que vai ser igual a RYX de menos tal pela definição. O RYX de menos tal, quem seria o RYX de tal? Seria valor esperado de Y de T mais tal, x de T. Como é menos tal, substituo aqui, provei o RXY de tal, RYX de menos tal. Eu recomendo que vocês façam essa conta bem devagarzinho, pensando nisso tudo, porque é bem importante, é verdade. Independência, não correlação, ortogonalidade. Dois processos estocásticos x e y são estatisticamente independentes, quando para quaisquer MN, a FDP conjunta pode ser escrita como produto das FDPs. Mesma definição que a gente já conhece lá atrás. Dois processos estocásticos são conjuntamente estacionários, são ditos não correlatos, quando a covariância é zero, que é o equivalente a dizer que essa conta, que é a covariância, é zero, e aí eu provo, não coloquei aqui, prova o quê? Que a correlação é igual ao produto das médias, né? A correlação está aqui, ó. Correlação é dado por isso, que é o produto das médias. Eles vão ser ditos não correlatos. Dois processos conjuntamente estacionários são ortogonais, definição quando a correlação cruzada é zero. Repara que eu estou falando tudo estacionário em sentido amplo, que são os que interessam para a gente. Exemplo, vamos devagar agora. Sejam x e y processos estocásticos dados por x de t é cosseno de ômega t mais θ, y de t seno de ômega t mais θ.
Θ é variável aleatória uniforme, né, no intervalo menos PP. Quero achar a covariância cruzada. Definição: covariância cruzada é correlação cruzada menos produto das médias. Se a covariância for zero, isso aqui igual a isso, significa que o valor esperado do produto é o produto de valores esperados. Então, eles são não correlatos. Só para lembrar disso. Mas não sei se é o caso aqui. A média mxt1 e myt2 deu zero. Como é que calcula a média? A gente já calculou. A média integral de menos π a π disso aqui, vezes a densidade do θ, 1 sobre 2π dθ. Vai dar zero, o outro também vai dar zero. Então, isso aqui dá zero, só preciso calcular a autocorrelação. Vou precisar de relação trigonométrica. Autocorrelação, Rx, Y, então, T2, valor esperado X1, Y, T2, X1, Y, T2. Usa a relação trigonométrica, provo que Rx, Y vai depender de tal. Então, a covariância cruzada é menos meio seno de ômega T1 menos T2, ou menos meio seno de ômega tal. Outro exemplo, seja y de t, x de t mais n de t. X de t é um sinal desejado, n de t é um ruído. Quero encontrar a correlação cruzada, supondo que x e n são processos estocásticos independentes. Então, a correlação cruzada, valor esperado xt1, yt2. É x, y, então t2. Quem é yt2? É xt2 mais n de t2. Faço a distributividade, xt1, xt2, mais xt1, n de t2. Como ele diz que x e n são independentes, se são independentes, então são não correlatos. Se eles são não correlatos, o valor esperado do produto é o produto de valores esperados. Isso dá autocorrelação mais o produto. Acabou. E, finalmente, processos estocásticos gaussianos. Um processo estocástico é chamado gaussiano se as amostras, ou seja, se as variáveis aleatórias que compõem o processo são variáveis aleatórias conjuntamente gaussianas. Essa é a expressão geral da densidade de probabilidade gaussiana. A gente viu para uma variável unidimensional e vimos também para bidimensional. Eu posso generalizar para dimensão n, e aí, na realidade, cada um desses termos, o que quer dizer. Mas a gente aqui nem vai chegar a usar, não, mas para vocês saberem. Observamos que o processo estocástico gaussiano tem a propriedade de suas FDPs conjuntas são completamente especificadas pela média do processo pela função covariância. Se um processo gaussiano é estacionário no sentido amplo, então sua média é constante e sua autocovariância só depende da diferença em dois instantes. Além disso, ele será também estritamente estacionário. São as propriedades do gaussiano. E a gente fecha com um exemplo bem interessante. Vamos nós. Seja x de t um processo gaussiano com função média e autocorrelação dados por isso. A média é constante e a autocorrelação depende de tal 2 elevado a menos módulo de tal mais 1. Então, é estacionário sentido amplo. Quero calcular a probabilidade de x de 4, tá entre 1 e 3. O que é x de 4? X de 4 é eu pegar só um instante 4. Se ele é um processo gaussiano, eu tenho várias amostras desse processo, várias funções, e o conjunto dessas funções forma um processo. Se eu paro no instante 4 e olho para todas elas no instante 4, eu tenho uma variável aleatória. Eu quero saber qual a probabilidade dessa variável aleatória entre 1 e 3. Então, eu vou chamar ela de x4, que obviamente é uma variável aleatória gaussiana. Por quê? Porque ela é de um processo gaussiano. E eu sei que o valor esperado dela é 1. Por quê? Porque a média é constante, todas as variáveis aleatórias têm média 1. E a variância, quanto vale? A variância a gente calcula, é o valor esperado de x² menos a média ao quadrado. Mas o valor esperado de x² é Rx de zero. Lá anteriormente era uma propriedade, a gente até provou essa propriedade, que Rx de zero é o valor esperado de x ao quadrado, menos a média ao quadrado. A média é 1, isso aqui é o quadrado, e quanto vale Rx de zero? 2 elevado a 0 mais 1, 1 mais 1, 2, 2 menos 1, 1. Ou seja, x de 4 é uma variável aleatória gaussiana com média 1 e variância 1. Como é que eu calculo a probabilidade? Integral de 1 até 3 da densidade de probabilidade. Se fizer a conta, 0,477.